Então, né, boa tarde a todos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas vamos pedir ao Alberto que faça, né, a nossa página inicial. Boa tarde. Hoje a página inicial é sobre multidões. Os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruídos na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado, quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta ao povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Na verdade, nós estamos estudando os mensageiros, onde vemos as quedas de vários espíritos que se prepararam para vir para o planeta com missões determinadas e fracassaram por diversos motivos. Aqui vemos a queda pelo poder, dinheiro e prazeres terrenos. Mas estes ensinamentos são para todos, pois qualquer um pode ter poder, mais ou menos, pode ter recursos, mais ou menos. Me parece que os espíritos verdadeiramente educados, como vemos no livro Os Missionários, e por isso deveriam ter mais condição de auxiliar a todos, são aqueles que, por sua capacidade e preparo, deveriam conhecer, compreender e aplicar as leis universais em benefício da multidão, mas ao contrário, as desvirtuam e sucumbem aos vícios da terra, para ter naquele momento poder e os prazeres terrenos e se afastar do caminho da evolução, desconsiderando a imortalidade do espírito. Não tem o amor como princípio máximo para seus atos. A maior parte dos líderes terrestres ainda seguem a cartilha do benefício pessoal e de uma elite da qual faz parte, usando a multidão e não lhe dando a mão. Se aproxima da multidão pelas paixões e não pelo amor, procurando mantê-la controlada e ignorante, para continuar a comandar em benefício próprio e da elite da qual participa. Se aproveita do seu poder para manter o status do seu grupo, explorando seus irmãos da multidão e tentando mantê-los na ignorância, dando-lhes circo, pão e vinho, entorpecendo-os e mantendo-os na ignorância. Mas Jesus prossegue incessantemente trabalhando amorosamente, sem distinção. Jesus veio à Terra e deu o exemplo a ser seguido. É o modelo a ser seguido. Em primeiro lugar, devemos ter humildade e compreender que somos todos devedores e ainda não missionários. Temos que Uhum. ter consciência
de que devemos amar a todos nossos irmãos de planeta, pois todos eles fazem parte da nossa família planetária. E ter amor no coração nos dá uma imensa felicidade. E é isto que buscamos no nosso caminho de evolução. Pode fazer a prece, Alberto, por favor? Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, Mestre, por mais esse momento que vamos passar agora, estudando os teus ensinamentos, para que isso possa fazer, possa iluminar o nosso caminho na nossa evolução e que possamos sempre, a cada segundo, a cada dia, a cada mês, a cada ano, não parar essa evolução. Que Deus e Jesus estejam sempre conosco e que nós possamos, por nossos pensamentos, palavras e obras, facilitar essa sintonia. Graças a Deus. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, antes de nós iniciarmos, né, o nosso estudo, a gente vai passar aqui, fazer, né, um resumo do resumo, tá, do capítulo 14, tá, que era preparativos. Então, eles estavam se preparando para a viagem que eles vão fazer, né, no capítulo de hoje. Então, André, Luiz e Vicente, antes de se dirigirem à crosta, onde permanecerão por uma semana, eles recebem melhoramento da visão no gabinete de auxílio magnético às percepções, para que aquela visão possa ser muito mais ampliada. É sugerida a prece sem o fanatismo inconsciente. A prece é fidelidade do coração, jamais viciação do sentimento. Também se falou que a ida à crosta, no caso, assemelhou-se a uma peregrinação, não feita em uma estrada ampla e bem cuidada, mas sim em caminhos difíceis. Então, isso foi um resumo do que foi abordado, né, na semana passada, ou seja, retrasada, e hoje nós vamos entrar no capítulo 15, que é a viagem. Então, depois dos preparativos, eles vão iniciar aqui com a viagem. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, vamos embora. Quem quiser, né, interromper para acrescentar, aí fala, porque eu não consigo ver por aqui, aí é só falar, tá? Capítulo 15, a viagem. Bom, depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Eles já estavam caminhando ali na estrada. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volição com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aqui a gente abre parênteses sabendo que Aniceto, por ser um instrutor, né, ele já tinha, né, alguns, né, conhecimentos que ele conseguia volitar. Aniceto Miriam, percebeu. Oi, pode para falar. mim tá, para mim tá baixo, não tem como aumentar um pouquinho o som, não? É? Tá. Bom, o meu está no 100%, né? Tá? Ah, é? É, Então o que eu, tá. o que eu posso fazer, deixa eu ver aqui, eu posso botar aqui o meu fone, não sei se vai adiantar para vocês Acho ouvirem que se você melhor. falar um pouco mais alto, ela já vai ouvir bem. É? Sei lá, né? É. Tá? E agora, vai melhorar? Tá, tá. Melhorou? Nesse Ah, aí tá legal, nesse tom. melhorou? Então tá bom. Então Melhorou. vamos, tá bom, vamos continuar então, né? Então, Aniceto, ele, né, foi fazer as considerações dele. Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação
do ambiente. Então, eles estavam caminhando e André Luiz e Vicente começaram a notar que o ambiente estava cada vez mais, né, pesado, denso, quer dizer, a locomoção deles estava bem difícil e ele, né, estava ali, né, ele estava conhecendo muita coisa agora, ele estava indagando, né, o que é isso? E aí Vicente fala o seguinte: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta da Terra. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Então, aqui já nesse pedaço, ele coloca uma coisa bem importante lá, como acontece aqui, ele está falando da influenciação mental da humanidade encarnada, como que nós, tá, à distância com os pensamentos, tá, das mais diversas, né, ideias, das mais diversas afinidades, sintonias daquilo que se pensa, né, daquilo que se vibra, daquilo que o pensamento cria, né, tá? Daquilo que se cria, há uma influenciação mental que, né, da encarnada para os desencarnados, como acontece vice-versa. E quando aí a gente dá aqui uma paradinha e vamos falar, tá? Ele está falando de influenciação, ele está falando de pensamento. Aí vamos lá, a gente, né, abrir esse parênteses aqui e falar o seguinte: o pensamento ele é criador e nós o sabemos, e que temos que ter cuidado, porque o pensamento, tudo que a gente pensa e começa a elaborar, a criar, daqui a pouco a gente vai criando aquelas formas de pensamento, tá? Que tanto na Gênese quanto no Obras Póstumas, né, fala da fotografia do pensamento, que são as formas que a gente vai criando e a gente vai dando vida àquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Então, ele continua, porque o pensamento é criador. Quando pensamos, estamos criando imagens fluídicas. Olha só a nossa responsabilidade, que se refletem no nosso perispírito como uma fotografia. Então, era isso que ele estava explicando para eles. Olha, como é que a mente, né, humana ela vai criando pensamentos que têm uma influência, porque o pensamento, a velocidade que ele vai, ele alcança, tá? Aonde o pensamento, né, ele vai, ele alcança uma longevitude, né, tá? Uma distância praticamente infinita, tá? Através das preces, a gente, né, vai alcançando uma infinitude de seres ao quais nós nos conectamos e ali, com o nosso pensamento, que ele, né, caminha, anda pelo universo. É isso que ele está mostrando para nós. Ele estava querendo dizer para eles, e fala para nós também, olha só, tá? Responsabilidade. E isso tudo, olha o que causa, né? As mentes, a gente vive em rede e a gente se entrelaça, né? Então, os pensamentos que, né, criam, né, que são fluídicos e criam imagens, como é que uns podem alcançar ao outro, né? E aí ele continua, isso daqui está na Gênesis, no capítulo 14. A essência do homem é pensar, quer dizer, a essência nossa é pensar. Estejamos aqui ou em qualquer dimensão, a nossa essência é pensar, porque somos seres espirituais, aqui passando, né, de uma passagem rápida, tá? Mas a nossa essência é pensar, porque tudo está na nossa consciência. Quando pensamos, emitimos ondas mentais, eletromagnéticas. E aí Aniceto estava explicando isso, que transportam energia. E aonde eles estavam passando, eles estavam sentindo uma coisa pesada, porque a energia era densa.
O nosso cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. Então, os pensamentos atravessam a atmosfera, olha só, né, tá? E em todas as direções e a todo instante. Então, essa questão do pensamento que vem aqui é só para a gente, né, se aprofundar um pouquinho mais e entender o que eles estavam passando, que para eles, né, eles ainda não tinham esse conhecimento, era uma coisa nova, e o que é isso, né? E isso para entender o que nós vivenciamos todos os dias, que a gente vive, né, num emaranhado, tá, de seres mentais pensando e cada um no seu processo evolutivo. Uns bem primitivos, uns bem inferiores, outros mais evoluídos, e a gente está nessas ondas mentais aí. Então, e a gente está sempre se entrelaçando. Por isso que é importante nós mantermos, né, tá, a nossa prece, porque a oração também, né, ela nos ampara, ela nos protege, a gente sempre pedindo isso e fazendo com que colaborando, melhor dizendo, né, com os nossos próprios pensamentos para que eles se mantenham, né, na maior parte, né, do nosso dia positivamente, para que a gente não possa, né, abrir assim uma brecha e entrar, né, na sintonia de outros que têm ondas mentais bem, né, bem inferiores e que possam vir, tá, a nos envolver e às vezes a nos alcançar e causar algum malefício, né, para nós que vai se refletir no corpo físico, tudo aquilo que sabemos. Então, continuando, tá? Aí ele parou, ele falou assim, tá? Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Isso é André Luiz falando. Ele começou a olhar para ele e a observar: o que é isso? Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir, né? Tá? Aqui a gente lembra até aquela passagem do Evangelho, né? Pedir e obtereis. Só que a gente tem que saber o que eu estou pedindo, como eu estou pedindo e o que eu estou pedindo. Tudo entra a nossa responsabilidade. E aqui, no caso deles, eles estavam, né, embevecidos, totalmente emocionados e com profunda gratidão. E a gratidão deve fazer parte da nossa vida diariamente. Abrir os olhos, agradece. Você nem sabe o que vai acontecer naquele dia, não importa, agradeça, tá? A gratidão, ela deve fazer parte da nossa vida, porque tudo que vier será para nós tirarmos, se tivermos, né? Como sempre Jesus falou, os olhos de ver, entender lições, ensinamentos. Vai ser dias, pode ser um dia alegre, pode ser um dia, sabe, de alguma decepção que eu tenha, ou um dia triste, seja o que for, agradeçamos sempre, porque tudo é aprendizado e tudo que vier irá nos fortalecer cada vez mais, para que a gente possa se sentir mais encorajado, fortalecido para continuarmos cada um na nossa caminhada e também juntos, né? Que a gente se fortalece mais quando está todo mundo, né, junto, mas entendendo, né, o porquê que tudo acontece. Então, né, que chegam até nós. Aí eles ali não estavam assim, estavam embriagados, porque eles começaram a sair luz deles.
E por que isso? Porque até agora, né? Eu até me lembrei, né, não sei se todo mundo, né, conhece ou leu o livro Voltei, né, do irmão Jacó. Então, lá numa parte, né? E olha que o irmão Jacó, ele, quando estava encarnado, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Na época que ele esteve encarnado. E ele narra, né? Que ele pensou que ele ia voltar, retornar à pátria espiritual, banhado em luz, e ele não viu luz nenhuma nele. Mas ele foi recebido, né, por Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e todos outros espíritos, né, de escola que estavam lá para recebê-lo por tudo que ele fez. Porém, cadê a luminosidade dele? Porque ele tinha orgulho, é uma outra história. Mas me fez lembrar, né, que, né, a história de André, Luiz e Vicente, e por que que agora, né, eles passaram lá para o nosso lar, é, por vários estágios ali, mas por que que só agora eles, né, se iluminaram? Né? Porque é a nossa ação que nos faz nos auto-iluminarmos, porque tudo é em nós. A gente vai repetir isso sempre, tá? Tudo está em nós, Jesus falou. Então, assim, eles conseguiram, por toda a caminhada que eles estavam realizando, trabalhando, o André Luiz trabalhando seu orgulho ali, começou a limpar chão, e aquele negócio de médico ficou um pouco de lado, né? E tudo aquilo, essa história, essa caminhada dele que nós estamos acompanhando, desde nosso lar e agora, né, em cada capítulo que a gente está vendo aqui. Porém, ele, né, ele foi trabalhando nele, tá, o auto-perdão, porque ele ainda não conseguia ainda se libertar de algumas culpas. Por isso que a gente sempre repete, tudo começa em nós. A gente tem que se auto-amar, se auto-perdoar, começando por se autoconhecer, né, por se autotransformar, é tudo em nós, tudo começa dentro de nós, para que a gente possa dar um passo e um passo sempre mais adiante, né, em rumo, né, à nossa evolução. E nesse momento eles conseguiram, porque eles estavam ali totalmente desprendidos e realmente estavam fazendo aquele trabalho e saindo pela primeira vez em viagem com amor, desprendido de qualquer julgamento, né? O que eles estavam levando no coração é ter compaixão por aqueles espíritos que eles iam encontrar, né? Não julgar ninguém e por todo o aprendizado que eles estavam tendo, mas acima de tudo é o que eles estavam realizando dentro deles. E assim é conosco enquanto a gente está aqui encarnado, porque tudo que ele traz de lá é lição para a gente enquanto a gente está aqui, né, na nossa caminhada. Cada dia é um aprendizado, cada dia, embora a gente possamos não ver com os olhos físicos, e nem todos podem ver com os olhos da alma, mas a gente acende um pouco da nossa luz interior à medida de que nós, né, vamos avançando e dando esse passo, é, sempre, né, buscando é, realizar e fazer o nosso melhor, sabendo que ainda somos imperfeitos, sim, mas nada de ficar aquela coisa de boicote, sou muito imperfeito, parar com isso, né? A gente tem que aprender a se olhar seriamente e dizer assim, não, eu tenho o meu valor, tá? Eu já conquistei muitas coisas e eu também tenho que parar de, sabe, de, né, me boicotar, de me autodepreciar, não é por aí, tá? Nós, né, não vamos aqui sermos, tá, narcisistas, né, e achar que somos o máximo, não é nada disso. Mas nós temos que aprendermos esse auto-olhar para nós e não podemos ver como eles estavam ali se vendo, porque eles estavam em outra dimensão, né? Lá no plano espiritual você consegue ter toda essa percepção do corpo espiritual, mas dá para sentir, tá? Em nossas ações, na nossa palavra, num gesto nosso, que naquele dia, né, a nossa luz vai acendendo um pouquinho mais em função daquilo que a gente, né, procura realizar, vencendo as nossas próprias dificuldades.
E é isso que ele fala. Então, ele traz aqui para a gente, né, a importância da prece. Aí eu fui buscar lá, né, um trechinho de Emmanuel que vai fortalecer isso que, né, André Luiz está passando para a gente e Aniceto também reforçando. Em tudo dai graças, disse Paulo, tá? Ou seja, é aquilo que a gente estava falando, vamos agradecer por tudo. Eles estavam ali maravilhados, felizes, gratidão, gratidão, mas nós, diz-nos Emmanuel, saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Está vendo? Nada, nada se perde. Aí vem aquele contratempo, ah lá, é lição. Então, nós aprendermos, e tudo está conosco. Porque o olhar é meu, tá? A percepção é minha, a gente não consegue fazer nada pelo outro nesse sentido. Ah, você tem que olhar, sacudir, e a pessoa vai, ela pode te dar um toque, a gente vai, é uma página que a gente lê, mas a maior percepção é nossa, é aquilo que Jesus sempre falou: olha, tá? É a tua fé que te salvou, tá? Não fui eu, não, tá? Ele fez a parte dele, mas ele sempre que apontou para a gente vai sempre também voltar a falar nisso. Foi a tua fé, ou seja, é tudo que você tem dentro, né? Tudo que nós temos dentro de nós, é que, sabe, me fez perceber. Nossa, eu me esbarrei aqui, um esbarrão de nada, pronto, né? Quebrei a perna, tem que ficar de molho um mês. É uma dor aviso. Para quê? Estou parando para quê? Então, a gente vive a gente reclamar e falar, meu Deus, isso e aquilo. Por que a gente não faz assim? O que é que Deus está querendo me dizer com esse, né? Esse momento que eu estou passando? Está querendo me dizer alguma coisa? Eu paro e vou refletir. Então, a gente tem que estar sempre atento. Caráter de Bi, Kardec era observar, fale. Uhum, pode dizer. Bíblia. Oi, é. Não, é Glória. Não, Uhum. eu estava. Hum, A gente sempre ouve essas. Né, chega para a gente essas coisas. Você estava contratempo e lição. A história do avião ontem, né? A Nossa, história do aí avião. é. Não sei Uhum. se você viu Uhum. 3 ou 4 pessoas que perderam o avião, porque não Sim, né? tiveram, já chegaram, o avião É. já estava Uhum. pronto para decolar, né? E Sim. eles perderam. E um deles disse que foi lá e que Uhum. brigou né? Que É. brigou lá com o funcionário, que má Uhum. vontade, eu não posso perder esse avião. Aí E olha você imagina, assim, a pessoa passando por isso, é, realmente não vai esquecer disso nunca mais, nunca né? mais. É lição, tá? Pois E é. é lição, Por isso que a nunca gente mais. tem que agradecer sempre. A gente não sabe o que vai vir, tá? Daqui a uma hora, né? Tá? Claro que aí a gente entende, não que não vá nos consternar, não que a gente não está envolvido Claro, nessa tragédia. Lógico que sim, com todos os seus familiares, com tudo isso, fica nas nossas orações, mas saibamos que nada é o acaso, né? Aqueles que não, estavam ali tinham claro. que estar, mas, né? Nada justifica porque, né, nós estamos aqui, temos que nos envolver, né, tá? E prestar sempre, né, a nossa solidariedade, mas o que você falou é verdade, né? A gente não sabe, é, Não sabe. e aí a gente reclama. O Uhum. rapaz disse que foi até lá, voltou para abraçar o funcionário e dizer: Você salvou a minha vida. Quer Pois dizer, ele é, tá? E, percebeu, né? sim, e isso muda a vida de muita gente. É aquele Muda. ônibus que você faz ponto e passa por fora. Depois você vai saber que aquele ônibus foi assaltado, tá? Sabe? É, Né?
Então, em várias outras situações, né, não tão trágicas assim, mas que a gente vai ver assim, nossa, mas imagina, né? Se eu tivesse seguido aquele caminho, olha só o que teria. Se eu tivesse chegado por um minuto, né? A gente pode ganhar a vida ou perdê-la, né? Embora a gente saiba que ninguém perde, né? Mas, Não, né? Então, assim, é por isso que Paulo, né? Ele está sempre nos trazendo, através de Emmanuel aí, né? Essas lições. Em tudo devemos dar graça. E é isso que Aniceto estava mostrando, né? Falando com eles, né? Agradecei sempre, né? Tá? Agradecei sempre porque eles estavam num momento felizes, mas em qualquer momento devemos sempre agradecer. Então, isso é importante, né? A gente está entendendo isso, que são lições que, né, essa lição nos traz. Isso tudo começando numa viagem, hein? Eles estavam iniciando uma viagem. E nós, a cada dia que amanhecemos, né, Glória, estamos sempre iniciando a nossa viagem daquele dia, tá? De hoje, tá? Estamos aqui em viagem. é. Não é? Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptas. Essas surpresas, né, me faz lembrar assim, quando amanhece, né, essas surpresas e que se sucedem ininterruptas é na nossa vida diária, né? A gente começa, amanhece, toma café, sai na rua e surpresas podem se desencadear naquele dia, no dia seguinte. Então, ele já começou. A surpresa não parou por aqui, não. Começou. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas, das quais, ou melhor, das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores, ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Quer dizer, a panorama ali era bem complexa e parecia, né, um filme de terror que ele está narrando aqui, né? É, Não é? Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Então, olha o clima do ambiente que eles já tinham adentrado. Ele está aqui narrando, era um local assim, né? filme de Harry Bem. Potter. Exatamente. Tá tipo Harry Potter, né? Tá aqueles lugares chegando. Olha, Olha, fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor. Que você vê, né? Nós continuamos, né? A continuidade da vida, ninguém se transforma de uma hora para outra. Então, mesmo desencarnado, eu sou agora um espírito desencarnado, mas mesmo assim ele estava assombrado, né? Quer dizer, com tudo aquilo que ele estava vendo, ele ficou aqui, né? Receoso, estava com medo, me assombrou. O que é isso, né? Tá? Que local é esse? Que dizeis de tudo isto? Ignoravas, ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta terrestre e nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente, porque ele não imaginava, né, tá? Até porque ele era bem materialista, André Luiz, então ele não imaginava dessas coisas espirituais. Então, ele não sabia que isso poderia existir cidades assim tão tenebrosas. Aniceto, sempre generoso, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual.
como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Quer dizer, a gente nem, né, imagina, mesmo nós estudiosos aqui, né, que estamos estudando, né, a doutrina, né, dos espíritos e outras tantas doutrinas espiritualistas, nós assim imaginamos, né, vem muitos, né, quadros para a gente, puxa, eu sonhei, nossa, eu tive um sonho, um pesadelo, né, tive um lugar assim, essas coisas, né, a gente até caminha por esses lugares, né, é, porque muitos de nós já pode ter tido aquilo que a gente chama de pesadelo, né? Mas a gente sabe que a gente caminha por alguns vales aí, até que vamos em trabalho, né, para ajudar. E tem e outros também, nossa, eu estive num lugar maravilhoso, de reencontros, né, com pessoas ou familiares que já se foram. Enfim, a gente vivencia isso. Mas essa nossa visão, para a maioria dos humanos, ainda ela é muito escassa, né? Tá? O entendimento dessa continuidade, né, da vida e de várias cidades, colônias, prontos de socorros, fora as regiões, né, umbralinas, né, ou seja, né, regiões, né, mais densas, tudo conforme da necessidade que cada um aqui vive para cada local que cada um precisa e necessita da continuidade, porque é questão de quê? Magnetismo, energia, sintonia, afinidade, tem aquele local criado para cada um que vive ou vivencia determinadas situações vibrando, né, numa esfera inferior ou, né, mais elevada. E Você ele sabe que estava... Fala, diga. eu, Pode. eu, eu imagino que tem esses lugares. Assim, eu, quando estava sob efeitos da anestesia, naquela minha cirurgia, eu vi um lugar, eu andei por um lugar tão feio, ele não tinha vegetação, sabe? Hum, Ele só montanhas, assim, os passos, e às vezes tinham as montanhas, era barro puro, não tinha uma folhinha verde. Era uma coisa uhum, muito feia, um lugar que não tem vegetação, é muito ruim. Sabe? sim, Quando eu voltei da anestesia, eu me lembrei desse lugar. Eu falei, mas que lugar horroroso! Como é que eu fui parar nesse lugar, meu Deus? Quer dizer, uhum, isso o efeito da anestesia. Mas uhum. eu imagino que exista coisa daquele nível e coisa. Aquilo aí deve ser uma gradação do umbral, né? Porque que lugar, É, mas meu não Deus. necessariamente, às vezes a gente vai, né, tá, para até para aprendizado, para colaborar, né, para, né, é, a gente vai para né, para tantas outras situações. Mas aqui ele só está mostrando, né, o quanto, né, uma parte, né, da humanidade ainda não tem esses conhecimentos, né, e que É verdade. tem tantos locais, logicamente que eu estou colocando aqui as várias cidades que ele fala, colônias, né? E eu trouxe, lógico, colônias, né, que existem tantas, né, pelo planeta todo, tantas pelo Brasil, e também, né, que estão aqui numa dimensão mais próxima, isso sem falar das moradas na casa do Pai, de mundos, de galáxias e tudo mais. Mas aqui a gente está falando das cidades, das colônias, e tantos postos, né, de socorros que existem, né, nessa dimensão além da nossa, tá? E é logicamente que eu trouxe para ilustrar os nossos olhos e perceber quantas moradas, né, que existem colônias que são que tem ali para receber cada espírito que, né, retorna, né, cada alma, melhor dizendo, que retorna ao plano espiritual, né, para ali, né, continuar, né, vivenciando o seu aprendizado conforme, né, aquilo que, né, experienciou aqui na Terra. Então, são muitas, né, moradas. Então, ele estava falando para nós aqui, a Aniceto estava lembrando, dizendo o seguinte, né, o universo é a casa do Pai. E os infinitos mundos do espaço são as muitas moradas onde habitam os espíritos para os seus adiantamentos. Vários mundos,
que a gente sabe fora da Terra, como também esses que estão na dimensão da Terra, que recebem os espíritos, as almas, né? Aqueles espíritos que desencarnaram para ficarem ali, né, por algum determinado tempo, vivenciarem e continuarem ali aprendendo para depois um retorno. Então, assim, é bem mais amplo. Somos também um mundo interior. E aí ele fala aqui, um microcosmo individual ou universo à parte, local de transformação, de renovação, de fé e progresso espiritual na batalha íntima do bem contra o mal, com um ritmo evolutivo próprio, condizente com o nosso grau de consciência e amor. Mais uma vez, olha o que está mostrando para a gente, que essas várias moradas, que essas colônias e cidades espirituais, superiores e inferiores, elas tudo são condizentes com o nosso mundo interior, tá? É tudo aquilo que a gente constrói agora. A gente não conhece gente que fala assim: para onde será que eu vou? Será que eu vou? Eu vou ter que fazer o possível para ir pelo menos para nosso lar. A gente ouve um monte de gente falar isso, né, tá? Que a gente conhece tudo. Para de se preocupar para onde você vai, se preocupa com o que você está fazendo aqui agora, porque o importante é o presente, é o aqui e agora. Por isso que ele fala: somos um mundo interior, um microcosmo individual. O nosso universo, o que eu estou fazendo aqui dentro desse meu universo? Essa minha transformação, essa minha renovação, a fé que eu tenho, está tudo aqui. O ritmo evolutivo, o batimento do meu coração, tá? O ritmo evolutivo sou eu que dou, tá? Mais lento, mais rápido, como é que eu estou fazendo isso? Então, olha, isso é tão magnífico, né? Saber que tudo que a gente precisa só depende da gente, que está tudo em nossas mãos, é o que ele traz para a gente aqui. Os espíritos, eles encontram-se em infinitos meios, aspectos, sensações e percepções. Sejam, eu estou falando de espírito tanto encarnado quanto desencarnado, conforme seus estágios evolutivos. Uns estão ligados às esferas onde viveram, enquanto outros elevam-se e percorrem o espaço infinito. Olha que, né? Tudo isso é maravilhoso. E cada vez que a gente se aprofunda mais, pelo menos eu sinto isso, né? Que a gente vai tomando mais posse da gente mesmo, tá? É aquela coisa, eu sou essência divina, ser divino, tá? Então, quanto mais a gente vai tomando posse disso, mais eu vou podendo saber esse poder interior que eu tenho. Quando eu falo de poder, poder sempre por bem, tá? Nada de poder, de dominar, nada disso, é o poder. Poder interior que Jesus falou, olha, somos deuses, tá? Esse poder interior é que vai trabalhar esse meu mundo interior, porque o mundo exterior depende do meu mundo interior. Se o meu mundo interior, né, tá? O que eu estou fabricando dentro de mim, que sentimentos que eu estou mantendo, o que vai no meu pensamento todo dia, estou mantendo pensamentos positivos, negativos. Olha a construção do pensamento que a gente viu lá atrás, né? Quer dizer, tudo isso depende da gente. Olha aqui, maravilha, né, tá? Continuando. Este, André, é um domínio diferente. Ele está mostrando aqui, olha, isso que vocês estão vendo aqui é diferente, tá? A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações, comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas formidáveis. Então, aí ele está aqui explicando. Tem um barulho aí que eu não sei nem de quem é que está fazendo, né? Sei lá, tá? Mas tá um barulho de som, né? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá prejudicando? Eu estou ouvindo um barulho aqui que Eu tá. estou ouvindo, É. só se experimentar todo mundo fechar o microfone. Sabe que no livro que eu estou lendo não está escrito problemas formidáveis, está escrito problemas profundos. Porque de repente é edição, tá? Que às vezes até o evangelho muda né, de palavra, entendeu, né? Tá? Bom,
né? Então, aqui era Aniceto explicando para ele a percepção que, né, humana, né, quando você tem restritas possibilidades, né, desse universo infinito aos nossos sentidos físicos, que são limitados. Enquanto a gente está aqui preso na carne, tudo é limitado. Quer dizer, até a gente aprender, né, tá? Como eu trabalhar isso dentro de mim, tá? E a gente vai a trabalhar essa limitação e expandindo através da nossa consciência. Então, a gente tem sentidos físicos limitados, sim, a nossa glândula pineal, ela é muito bloqueada, né? Todos esses estudos que nós sabemos que isso, mas que isso realmente acontece com cada um de nós, um em mais proporções, outro em menos. Porém, tá? Isso também depende de um trabalho nosso, né, interno, tá? Na modificação que é da nossa vibração, tudo lá e volta de novo para a gente, do nosso modo de ser, da nossa compreensão, à medida que a gente vai, sabe, dando um passinho mais adiante, evoluindo, aí essa nossa limitação também vai diminuindo, que a gente vai conquistando outros campos que a gente, né, não tinha domínio. Então, isso é passo a passo. Aí ele continua. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300 1.300.000 vezes maior, né? 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arctúrios equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informada de que Canopo corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas, espirais e difusas. Então, ele está narrando que a astronomia terrena conhece todo, né, naquele momento, sistema de Capela, né, tá? E todos esses mundos distantes, né? Todas a composição, o tamanho deles, porque a astronomia, né, conseguiu alcançar tudo isso. Mas acontece que né, tudo isso que ele está narrando para nós estava lá em 1940, tá? Nós estamos em 2024, a ciência, né, evoluiu. Na verdade, tá? Ele vai falar mais à frente aqui, nem vou me adiantar, mas na verdade a gente deu um salto quântico, porque nós estamos na era quântica. Então, tudo isso que ele está falando aqui, maravilhado, em 1940 ainda não tinha ainda alcançado isso tudo. Mas agora, né, 2024, nós estamos, sabe, num alcance, né, inimaginável ainda, e vamos alcançar muito mais. Aí, né, no começo estava lá a Denise falando assim, nossa, né, passou uma semana, eu nem me dei conta, parece que foi ontem, não deu tempo nem de ver a lição, e olha só, mas nós já adentramos a era quântica, em que é mais do que a velocidade da luz, então por isso que está tudo rápido. Aí ele narra toda essa maravilha para nós, que a gente olha para o universo, uma parte dele, porque a gente tem uma infinitude que ninguém consegue alcançar. Mas, assim, a gente vê aquela maravilha, nossa, tantas estrelas, tanta coisa maravilhosa, e nós estamos, né, aqui, né, nessa nossa caminhada, e muitos ainda pensam, né, tá, que só existe vida no planeta chamado Terra. E desconhecem, né, essa infinitude, né, porque não se veem como seres espirituais, espíritos imortais que só está em trânsito nesse planeta, que é um planeta diferente dos outros, porque é um planeta educandário escola, né, do qual todos nós viemos de outros mundos para o grande aprendizado aqui, né?
Então, assim, ele está mostrando para nós essa maravilha. Quando ele mostra para nós, lá vou eu lá buscar lá em Leon Denis, olha o que Leon Denis fala para a gente. O pensamento, o nosso pensamento, atua ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. Gera nossas palavras e nossas ações, construindo dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, ele está narrando aqui a maravilha do universo. Há mundos maravilhosos e a gente fica, muita gente fica falando assim, para onde será que eu vou? O que eu vou fazer lá? Como é que vai ser e tudo? E aí lá vem Leon Denis e diz para a gente assim, olha, tá? A nossa vida presente, que você está construindo, a vida futura, tá? Aonde quer que a gente esteja. Então, olha para aqui agora, porque a gente é a nossa aura, tá? Nós vivemos rodeado aqui da nossa luz. A nossa luz, ela pode ser mais fraquinha, mais luminosa, aí depende de cada um de nós. E a gente influencia aquele outro, o outro nosso próximo, aquele com quem nós convivemos, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na rua, aonde a gente anda, a gente está convivendo. Um convívio mais próximo, um convívio mais distante, ou se esbarrando, ou se reencontrando, para estar ali, tá? E nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Aí ele volta a falar daqui, né, da questão, né, do nosso pensamento que vai gerar as nossas atitudes, que vem tudo do primeiro começa no que eu sinto, eu gero o pensamento e depois vou gerar as minhas palavras ou ações, aí vai tudo para ação, né? E eu vou construir meu dia a dia. Ele está mostrando aqui que, por mais que seja maravilhoso, e tá? A infinitude do cosmos, de onde a gente vive, e o nosso planeta Terra, que é um planeta que veio aqui para colaborar com o nosso progresso e com a nossa evolução. Se ele não é melhor, porque nós não estamos fazendo deste planeta, um planeta maravilhoso, mas estamos aprendendo, né? E vamos aprender muito mais até que o tornemos, por conta das nossas ações, do nosso ser, tá? Ele melhor a partir de nós mesmos. Então, somos nós que modificamos tudo, o nosso ambiente, o nosso país, o nosso planeta, tudo começa conosco. Então, ele mostra para a gente isso. E ele continua. E não para as observações. Um parênteses aqui antes de continuar, que tem a ver com a página que o Alberto leu lá sobre multidões. Tá? Só é um parêntese que realmente tem, a gente faz essa conexão. Se a gente vê, tem tudo a ver. E não para as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. E aqui, Aniceto está explicando para ele, né, tá? Esse cosmos, né, que a gente vive, nós estamos numa dimensão, a André Luiz está em outra dimensão ali, ele está mostrando esses círculos maravilhosos, né? Que tudo é movimento, porque tudo é energia. Nós somos energia. A matéria é energia. Todos os seres, em todos os reinos, é energia. Mineral, vegetal, animal, nós aqui, os seres tudo é energia. Por isso que tudo vibra, né? Então, ele está mostrando aqui que, né, a ciência que veio colaborar para observar
esses mundos, né, do nosso sistema solar e até mais adiante, fora do nosso sistema solar, que vai alcançando, e hoje, né, tá, a ciência evoluiu a tanto que nós temos satélites, né, que por voltas aí, sondas espaciais e tudo mais, que com a evolução nos traz, né, o depois, né, que o homem chegou à Lua e vai por aí afora, né? Quer dizer, tudo isso que o homem alcançou no seu processo evolutivo, tecnológico, né, científico, e a moral foi, né, aí, deixando um pouco aquém, né, tá? Mas ele está mostrando aqui, falando da ciência. Então, ele volta e continua. O olho humano sofre variadas limitações. E todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo, olha ele chegando aí, ó, são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Ó. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entendem estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Isso daqui, né? Tudo tem que ter um propósito e um objetivo, mas, né, tá, né, é grandioso. Não é para simples, sabe? Eu quero ver, né, tá, para simples futilidades, tá? Então, assim, ele fala, né, que a gente tem que observar tudo com proveito para aqueles que conseguem, tá? E que não é a maioria, entender estas verdades e ter, né, essa visão mais profunda, tá? Ter esse olhar. E quando aquele que o tem é para observar com proveito, não é para observar, né, com medo, não é para observar com escândalo, não é para observar com futilidade, não, é para observar com proveito, porque tudo tem a nossa responsabilidade, tudo tem que ter um proveito, ou melhor, um proveito e um propósito grandioso. Porque se não for um propósito, né, grandioso, joga fora, fica calado, não fala, fica na, né, como a gente dissesse assim, fica na sua, né, tá? Então, assim, os nossos sentidos, enquanto aqui na matéria a gente tem o sentido da visão, né, da audição, do tato, os nossos, todos os sentidos aqui, mas alguns sentidos eles ainda não estão no nosso, né, no nosso, no máximo que a gente pode ter, porque isso depende do nosso aproveitamento que a gente está fazendo aqui, construindo-nos a cada dia um ser melhor, e isso vão abrindo campos, né? O campo mais sutil da visão, da audição, o campo, né? O campo da alma, porque aqui estamos falando da alma, né? O campo da alma, até da sensibilidade, né? Tá? Do sentir, do paladar, né? Então ele está falando aqui de todos os nossos sentidos que nós o temos, mas eles poderiam ser muito mais, né, sutis e aprimorados. Poderiam, não, podem, trocando o verbo, e tudo depende de cada um de nós. Aí a gente fala o quê, né? Então ele estava falando, ó, quando ele estava falando aqui, olha, tá, a eletricidade e o magnetismo. Vamos voltar lá que 1940, né? 44, né? Do livro aqui que ele trouxe para nós. Nós estamos em 2024. Ele falou da eletricidade, do magnetismo, que tudo isso foi evoluindo com o tempo, a gente sabe, né? O passe, né? Através, né? Da energia que a gente, nossa, e também dos amigos espirituais, né? Temos o passe através, né? Do magnético, através do magnetismo, que trazem grandes benefícios e chegam a trazer até curas físicas, né? Mas
E agora vai se aprimorar muito mais, porque agora vem o quê? Agora que eu digo, né, algum tempo atrás chegou para nós, agora está cada vez mais se evidenciando a física quântica. O que é a física quântica? A gente fala tanto de quântico, né? Ela compreende diversos fenômenos associados aos átomos. Aonde estão os átomos mesmo, hein? Elas estão dentro do quê? Do nosso organismo. Nós temos moléculas dentro da gente? Uhum. As partículas subatômicas e a quantização de energia. Tudo está dentro de nós, das nossas células. A física quântica compreende esses fenômenos associados a tudo que está em nós. Fora de nós, sim, a física, a química fala tudo, mas isso tudo está aqui dentro de nós, principalmente, tá? Por isso que a física quântica aqui, agora nós estamos chegando nesse momento, né? Física quântica e espiritualidade, trabalhando junto e que vai trazer, né, as curas, né, para as mais diversas doenças vão surgir tudo por agora nessa nova era, através de quê? Da física quântica. Por que elas vão atuar? Elas vão atuar nas moléculas, nas nossas células, nos outros átomos, tudo que temos dentro em nós, que circula no nosso corpo físico. A espiritualidade, por meio da fé e do conhecimento gerado pela física quântica, quer dizer, estão juntas, espiritualidade e física quântica, vai possibilitar, ou melhor, já está possibilitando as pessoas, de forma consciente, gerar vibrações a ponto de provocar muitos benefícios, criando uma elevação do estado de consciência, pois já se sabe da potência realizadora do pensamento. Então, através do nosso pensamento, tá? Nós vamos poder gerar essas vibrações, tá? Porque tudo está aqui, né? Nas nossas mãos, nós somos energia através do pensamento. É por isso que uma coisa é assim, uma atividade, um exercício muito, muito bom, tá? Eu digo por experiência própria, é a meditação. A meditação de 15 minutos, eu não aguento. Gente, meditação, você começa, tá? Com 2 minutinhos, com 3, depois você vai aumentando e você vai conseguindo se interiorizar, porque você faz aquele silêncio interior. Tem meditações de 5 minutos que são profundas e você vai entrando nisso que ele está aqui nos dizendo, tá? Trazendo para nós, né, essas possibilidades, porque você vai se conectando com você mesmo, né? Com o meu eu superior, que é o espírito, que aqui é um pedacinho meu que está encarnado, né? Então, esse eu superior é o eu espírito, que é uma consciência lá, né? Tá? O espírito não tem forma, e é ele que está, né, comandando aqui. Quanto mais eu vou aprendendo, tá? Essa meditar, eu vou abrindo um campo de possibilidades para mim, tá? A oração é uma coisa, a prece, mas a meditação é outra. Ela abre um campo para mim mais profundamente. Então, eu preparo o terreno, eu oro e depois faço a meditação. E cada vez mais eu vou criando esse campo, né? Mas isso é realmente o despertar de consciência para essa nova era que está vindo. E a gente procurar cada dia se preparar mais, né? E olha que naquele tempo ele estava falando, né, do magnetismo, da eletricidade, e agora a gente já pode ir caminhar um pouquinho mais adiante. Por isso que eu já estou colocando aqui. Como a gente avançou e as nossas possibilidades agora são muito, muito, muito maiores. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens, porque eles estavam ali, né? Eles já tinham uma iluminação. Então,
Procure interromper os efeitos luminosos. Como é que eles faziam isso? Pela mente. É o pensamento. Quer dizer, com o pensamento, eles iam apagar, né, aquela luz que eles ficaram deslumbrados lá no início. Agora não, porque senão, né, o que que vem? A sombra, aqueles vultos, né, trevosos e tudo que estava ali, ele vê uma luz, ele foge. Ele vai fugir, né? Porque a luz cega, ele está ainda na escuridão. Então, eles tinham que, para eles poderem auxiliar, ajudar e socorrer, eles tinham que apagar a sua luz momentaneamente para que eles, né, não se sentissem humilhados e fugissem. Olha só, né? Tá? Isso se chama, tá? Amor ao próximo. Né? São nessas sutilezas desses exemplos aí que eles estão realizando, é que mostra como é que nós podemos fazer. E a gente pode diminuir a nossa luz no nosso dia a dia, tá? Sim, a gente precisa, né, mostrar tanto, né, conhecimento, tudo, né? Aí chega para o outro, né, Glória, e fala assim, aham, né, eu te falei, né? Aí lá vai a gente, né, toda assim, né, achando eu te disse, né? Ah, mas era por aí. E você se acha o tal, o máximo, porque não é humilhando o outro, apontando, julgando, não é menos, isso aí, menos, tá? Menos. Conhecimento que eu tenho, tudo, como é que eu vou poder chegar no outro? Como é que eu vou fazer para que o outro possa me ouvir de uma maneira, sabe, calma, tranquila? Não é me evidenciando, não, eu tenho que sensibilizar. Aí eu vou com toda delicadeza, vou contornar, vou contar uma. Às vezes a gente faz um rodeio, né? Conta uma história, né? Não, né? A gente vai contar uma história que falar que foi o outro, às vezes estou falando, né, dela mesma contando uma história e a pessoa pode se identificar. A gente tem vários meios para, né, diminuir a nossa luz para não humilhar ou ferir o outro. Olha só que lição. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por enquanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campos da Paz. Aqui, né, a gente vai terminar a nossa lição, né, de hoje, e aqui ele já está, né, falando assim, agora estão chegando perto do posto de socorro. E a vivência deles, né? O que eles nessa caminhada trabalharam neles, né, tá? Sabe, né? Cada passo, um lugar que eu não conhecia, quantos lugares, né, que nós às vezes chegamos e a gente sente, né, aquele ambiente pesado. Fui convidado para uma festa, mas aqui cheguei naquela festa, né, tá? E aí eu sentia, né? A gente sente, né? Somos médios todos, né? Em mais ou menos proporção. E aí você sente aquele ambiente assim, tá? E a gente passa numa esquina, aí entrou naquele bar, enfim, tá? Tem vários locais, né? Que a gente vai passando, o ambiente aquele ambiente daquele meu trabalho hoje estava pesado. E a gente tem tanto artifício, né? Eles ali diminuíram a luz para não humilhar o outro, mas eles tiveram o recurso da prece, não só para agradecer, mas também para quê? Para se proteger, para amparar. E a gente também tem o recurso da prece que pode mudar o ambiente, tá? Tem uma pessoa que eu conheço que ela chegava todo dia e levava um livrinho pequeno, tipo um minuto de sabedoria, tá? Chegava na mesa dela, do ambiente de trabalho, e antes de arrumar ali tudo, tá? Abria um livrinho, lia a página ali, fazia a prece. Isso começou a chamar a atenção, tá? De um, de outro. Aí chegou a primeira e falou: o que você está fazendo? Ah, não, tá, antes de começar o trabalho, estou abrindo aqui uma página, tá? E, sabe, para
para que o dia seja bom, aqui no trabalho tudo. Posso participar com você? Pode. Essa que abriu o livrinho era espírita, mas tinha católico, tinha evangélico, tinha tudo. No final de algum tempo, todo mundo esperava ela chegar, tá? Para ela abrir uma página daquele dia, certo? E fazer, e depois todos faziam a oração. Tudo está em nossas mãos. Basta um simples gesto, tá? Sabe? É só a gente querer, né, tá? Tudo a gente pode, não é legal, né, tá? Fala, agora falando sério, que a gente terminou esse momento de sal. Nós somos seres, né? Valorosos ou não somos? Somos. Temos o nosso valor. Nós somos seres divinos, tá? Repete tudo isso todo dia para você. E a gente pode, através. Imagina uma pessoa que muda o seu ambiente de trabalho porque começou a todo dia abrir uma página, tá? De Minuto de Sabedoria. E depois ela começou a reunir todo mundo, tá? Como é que ficou esse ambiente de trabalho? E ela não chamou ninguém, não. Sabe como é que é as pessoas? São curiosas, o que que a outra está fazendo, né? E vem, e vem, e vem, e pronto, tá? Tinha religião. Eu quero saber da religião de cada um, não me importa. O que que eu quero saber? Eu quero saber da gente se dar bem, de todo mundo estar aqui, né? Tá? Isso é exercício para quê? Né? Para sermos fraternos, tá? Para aprendermos a nos ver, tá? Como irmãos, tá? Certo? Não interessa a sua classe social, tua cor de pele, isso aí nada vale, não interessa nada disso. Me interessa é quem você é e quem eu sou, tá? E quem que nós somos? Herdeiros de Deus, filhos do mesmo Pai. E quando todo mundo entender isso, tá? Tudo vai melhorar. E aí a gente faz a nossa viagem todo dia. Pode ser a viagem astral, a nossa viagem mesmo aqui na matéria. Então, a lição de hoje mostra isso para a gente. Ele começou uma viagem muito importante para ele. Ele está aprendendo um monte de coisas, mas a gente também, né, ensina para nós, porque Jesus falou, tá? Enquanto estás a caminho, reconcilia-te, tá? Com o teu inimigo, né? O meu inimigo está dentro de mim, né? Tá? Orgulho, egoísmo, aquelas coisas todas que a gente sabe. Então, nós estamos a caminho. Eles mostram para a gente todo esse conhecimento que vem através desses estudos, é para mostrar para nós que a gente não precisa passar nada daquilo, é aprendizado, a gente está aprendendo, conhecendo um monte de coisa. Nossa, ótimo, mas eu estou a caminho. Se nós estamos a caminho, o quanto que a gente pode, tá, aplicar na nossa vida. E é tão simples, não precisa de nada laborioso, não, tá? É só a gente querer. Pronto, agora todo mundo pode abrir microfone, tá? E né, a gente está aqui. Bom, Boa noite, viu? Oi, Deise, boa noite. Boa Tá? noite. Uhum. É que a minha visita foi embora mais cedo, aí eu entrei para ver só finalmente mesmo. Mas Tudo foi bem, ótimo. Foi bom. Depois eu vou ver o início. Ok. E quem gostaria, né, de, sei lá, de falar, de complementar, né, tá? Eu Eu achei achei interessante aquela parte dele dizer que é, as pessoas não veem tudo, mas aos poucos elas vão aprendendo a ver algo que hoje não veem. E que as esferas, né, dos Sim. planetas, existem outros mundos que se interpenetram nessas realidades, né? Exato, tá? Outras dimensões, né? Como a gente tem a dimensão espiritual, Isso. tem a dimensão material, né? É. E nós mesmos que estamos aqui nessa terceira dimensão, e essa nova era, esse mundo de regeneração, nós estamos passando por uma frequência mais superior, que vamos para a quinta dimensão aqui mesmo, né? Na matéria. Mas é frequência, né? Então, para você ver, né? Quanto está tudo entrelaçado mesmo. E essa nossa visão, né, tá? Que você estava colocando aí, assim, isso tudo nós podemos começar e devemos, né, realizar agora, né, tá? Todos nós temos essas infinitas possibilidades, né? Que está ao nosso alcance. E Muito nessa bom. vida, o quanto eles aprenderam, né? Aprenderam, o quanto eles
aprenderam e apreenderam. Quando eles trabalharam eles mesmos, Eles, né? É uma coisa muito interessante que isso acontece conosco também, se a gente observar. sim, isso é importante, né? A gente trazer para a gente, né? Tá? Como acontece conosco. Tanta coisa que eles puderam trabalhar neles mesmos, puderam conhecer, e através do conhecimento, né, eles puderam trabalhar e atravessar, fazer essa grande viagem, onde eles. Eu acho que o capítulo que vem, o próximo capítulo, deve ser muito interessante também. Ah, sim, se preparem para as cenas dos próximos capítulos, assim, aí a gente cria, né, tá? Né, tá? É uma Vai ser vontade no ainda posto, maior. Hum. vai ser no posto de socorro. Pois é, né, tá? Vai ser lá. E, Castelo, né? e a importância também do pensamento, né? O quanto nós temos que cuidar de nossos pensamentos, né? Ô, Miriam, Oi. boa noite, né? Nessa energia quântica e nesse lance do pensamento, com essa velocidade, por que às vezes a gente para em um pensamento? Porque a gente, o quê? Repete. Às vezes a gente para em um pensamento. Ah, tá. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo fica, né, na sua mente. Está falando um Isso, pensamento para. só, né, tá? Né? Isso, tipo assim, é tudo É, uma energia quântica, né? isso, né, Aquela tá? velocidade, aí tem aquele pensamento. Mas aí, às vezes, aquele É, pensamento, tipo, que atrai, eu não sei, você para naquele pensamento. é como se fosse uma monoideia, né, tá? E a gente tem que, Isso, né? mais ou menos. Isso. E Isso. aí, isso, né, tá? E aí a gente tem que ver por que que eu só tô tendo, aí uma coisa nossa, né, tá? Por que que eu só tô tendo, parei nesse pensamento? O que que é isso, né? Aí a gente tem que ver, é meu mesmo? O que que é? Porque tem as influências também, né, tá? Que ficam voltando sempre esse mesmo pensamento, sempre ver, o que que é isso? O que que isso está querendo me dizer, né, tá? E aí eu tenho que, para não virar essa monoideia, tá? E, né, ficar tomando conta de mim. Por que está vindo só esse pensamento? O que ele está querendo dizer para mim? Qual é o fundamento dele? Será que esse pensamento está toda hora assim? Porque um pensamento, né, que vem se insistindo, é sempre a mesma coisa, vem aquilo ali. Que procedência é essa? Eu tenho que analisar com a minha vida, né? Que procedência é essa? Porque isso, às vezes, ele pode estar me impedindo, tá? Isso já é um caso até real, que aquele pensamento que aquela pessoa estava tendo toda hora, eu estou tendo esse pensamento toda hora, toda hora, toda hora, aquele pensamento estava sendo criado no astral, impedindo ela de caminhar, porque ele tirava a energia dela só vinculada àquele pensamento, tá? Então você tem que ver que procedência é essa, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Será que tem que haver alguma coisa com o meu sentimento? Está tudo interligado para você chegar à sua conclusão, tá? E ver, epa, né? Então, cancela, aborta isso, que isso aqui não está sendo legal, né? Tá? E aí, quem é dono de mim mesma? Eu sou dona de mim mesma. Então, você é dona de si mesma. Tá? Aqui quem comanda sou eu, tá? Aí você toma a rédea, porque esse pensamento não é legal, né? Tá? Tá Tem legal. os pensamentos, tá? É isso daí. Ô, Miriam, Oi. oi. Eu queria te fazer uma pergunta. O nosso lar, ele fica fora da crosta terrestre, não é isso? Isso. Tá. Então, essa parte da viagem deles, quando eles vão se aproximando do planeta, em que é totalmente escuro, não seria o buraco negro? Bom, aí, né? Porque o buraco negro, eu uma vez, quer dizer, tive uma orientação de que o buraco negro, que é essa parte bem escura da saída da nossa galáxia, ela é uma proteção divina para evitar que outros, como é que eu vou explicar? Outros seres de outros planetas, entendeu? Entrem dentro da nossa galáxia, porque a nossa galáxia precisa
cada galáxia precisa ter sua proteção. Sua proteção, e aí tem mesmo, né? Exatamente. Eu sei Então, que para tem. evitar, entendeu, que seres de outras galáxias, entendeu, atravessem para a nossa dimensão. Mas pelo que eu entendo aqui, né? Porque nosso lar está aqui perto, né? Está aqui bem em cima aqui, né? Até do Rio de Janeiro, né? Nosso lar está em cima aqui, é uma colônia que está em cima, né? Em outra dimensão, é lógico, mas está aqui em cima do Rio. E eles saíram de nosso lar, mas Campo da Paz é um ponto, é um posto de socorro, tá? E existem várias colônias. Então, dentro, né? Você sai dali de nosso lar, você pode até lembrar de ver no filme que eles têm uma muralha, tá entrando em nosso lar, porque fora ali, né, tá como se estivesse dentro de um castelo, fora do castelo e tem um monte de inimigo, qualquer um vai bater aqui, pode entrar. Então, tem aquela muralha, entrei em nosso lar. Lá fora, tá? Podem, né? Tem vários, né, espíritos ali que, né, se fazem de bonzinhos, querem entrar lá dentro, querem atacar. Então, isso existe nessa dimensão espiritual Então também. nessa viagem, então, eles não atravessam o buraco negro, eles já estão não. dentro da galáxia. Eles Então, estão... ou seja, é a questão de vibração mesmo de setores. Sim, né, tá? Porque eles foram agora para uma. Estavam caminhando para um lugar denso, vão ultrapassar até chegar lá no posto que eles estavam se dirigindo, porque é lá que vão ter, né, pessoas que foram espíritos, né, que desencarnaram, aí vão ter lá, né, eles vão conhecer outras coisas, né, outros casos que a gente vai ver nos capítulos adiante. Aí é um posto de socorro daqueles que desencarnam e são socorridos, mas, né, cada um ali com seus estágios. E ali tem estágios bem complicados que a gente vai ver mais à frente, né? Então, é esse posto de socorro. Então, tem regiões densas, quer dizer, saiu de nosso lar, para chegar lá do outro lado, você vai atravessar aqui, né, essa vasta vegetação, mas ela é densa. E aí, né, tem muitos espíritos aí que não querem ser socorridos, né? Eles querem continuar, né, na densidade deles, ainda estão presos a si mesmos. Então, é por isso que ele passou. E outros que precisam ser socorridos, mas precisam querer, que é o que aconteceu com o próprio André Luiz, que passou quase 10 anos, né, naquela região ali, até ele, né, realmente orar. Se dignar a aceitar, entendeu? Que Isso. existia algo além de tudo aquilo ali. Quer dizer, até se dobrar o próprio orgulho dele. Ou seja, ele aceitar a existência de Deus, Exatamente. porque ele era ateu. Pois é. Então, né, olha só, né? Logicamente que a gente fala 10 Quando anos ele aqui, gritou, né? Meu Deus! Aí pronto, e né? Isso. Aí apareceu aí ele conseguiu ver o mentor dele sentado lá na sepultura dele, esperando ele dar um acorde. Miriam, Oi. Eu acredito que, assim como mentes, né, mentes com a sua magnetização e tudo mais, ondas magnéticas de pensamento criaram lugares como nosso lar e outras colônias. Sim. Existem aquelas mentes doentias também que criaram essas outras. Com certeza, sim. Esses outros lugares tenebrosos. Sabe? Exatamente. Criaram essas regiões, esses locais para que eles pudessem ali, né, por afinidade e sintonia, habitarem. Exatamente. A própria consciência, às vezes, já cria, né? A mente a própria criadora, consciência da pessoa. Exato, né? Tá? E aí, aqueles que têm a consciência, os pensamentos parecidos, acabam sendo agrupados em lugares, no mesmo lugar, né? Perfeito. Assim como tem os suicidas que vão para um lugar que tem mais suicidas do que outro tipo de coisa ali, né? Tem o próprio vale deles, né? Não tem o próprio vale porque eles são atraídos com o próprio pensamento deles para aquele tipo de situação de aquela automutilação, não é automutilação, mas eles se sentem o tempo todo no momento do ato que fizeram, que provocaram, o tempo todo o ato acontecendo ininterruptamente. Eles ficam no Vale dos Suicidas completando o tempo que eles teriam que ter completado de vida aqui na Terra.
Eles Aqueles que... permanecem ali esse tempo todo. Só depois dessa etapa é que eles conseguem receber a ajuda, entendeu, dos irmãos iluminados. Mas eles têm que ter arrependido e querer ajuda para eles terem ajuda. Não é só Sim, o tempo que é passado. mas eles passam, entendeu, ali naquele vale, entendeu, o tempo, entendeu, em que eles teriam que ter permanecido aqui na Terra. Lógico, Agora, eu só não é. sei se a contagem desse tempo é diferente, porque a cada dia, a cada 100 anos na Terra, na espiritualidade é um dia. É, exatamente. Não, o tempo, né? Aliás, Então, assim, eu só não sei a contagem de tempo. Mas Mas, é pelo que eu verdade. entendi em relação ao Vale dos Suicidas, é isso. Eles permanecem ali, entendeu? Completando o tempo em que eles tiraram a sua vida, porque eles se mutilaram, né? É mesmo o André que foi Então, considerado normalmente, suicida. quando a gente vê que... Eu, por exemplo, já aconteceu um caso comigo, que eu fiquei até depois sem entender, mas eu estava em casa aqui tranquilamente, de repente me deu uma vontade enorme de eu ir para a janela. Quando eu cheguei na janela, no outro prédio do lado do meu, que fica de frente, né, que eu vejo a parte de fundos, dos apartamentos de fundos, tinha uma mulher gritando e ela correu para a janela e conseguiu pular para fora da janela. É um prédio antigo que tem aquelas bases entre um andar e outro, que tem uma parte que você externa, né? Isso são construções antigas. Então ela Respiradouro, né, que eles conseguiu... chamam. Exato. Então ela conseguiu passar para ali. Ela ficou se segurando na janela e passada dali ela ia se jogar. Na hora que eu vi ela dar aquele pulo para fora da janela, eu comecei a gritar desesperada: não, 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 não faça isso, não faça isso. E aí ela parou, ficou olhando para mim de longe, e eu comecei a gritar dizendo que não, 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 que ela não fizesse aquilo, que ela não merecia aquilo, que aquilo ela não podia fazer, que ela tinha que voltar para dentro do apartamento. E a espiritualidade acho que ajudou, que ela voltou para dentro do apartamento. Está viva até hoje, depois teve um neném, entendeu? E eu nunca a vi de perto. Nossa, que história, né? Mas ajudou, com certeza, verdade. Bom, ninguém tem mais algo a colocar sobre o nosso estudo e hoje a gente vai encerrar perguntando quem deseja fazer a nossa prece de encerramento. Igual no estudo de sábado, ninguém fala, né? Um silêncio profundo, tá? Nossa. Olha, tá, eu vou fazer o prece de encerramento. Porque, na realidade, estamos todos muito agradecidos por mais esse nosso encontro, nessa nossa tarde de sábado, onde muitas coisas foram esclarecidas, foram lembradas, foram fortalecidas em nós, dentro de nós, né? Que nós possamos levar todo esse material para a reflexão da nossa semana, da nossa vida, agradecendo a Deus, a Jesus, a boa espiritualidade que com certeza nos assiste e que nos mantém aqui unidos, rogando por todos nós, pelos amigos que aqui não puderam chegar, que não puderam estar, mas que com certeza estão de qualquer maneira amparados e terão a oportunidade também de conhecer
o encontro de hoje através, né, da tecnologia, através da gravação. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por tudo que nós recebemos através desse nosso encontro, tudo que nós recebemos no nosso dia a dia, pela construção. Estamos em construção. E pela construção que está sendo feita, que nós estamos tendo a oportunidade de fazer cada dia um pouquinho mais. Graças a Deus, graças a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, viu, Miriam? Até a próxima, né? Até a próxima. Até a Boa próxima. semana para Obrigado. vocês. Boa semana Tchau, para tchau. todos. Boa noite, uma semana para Obrigada todos. por tudo, Miriam. Legal. Muito Até a obrigada, Minha próxima. mãe, Miriam. Muito boa. minha,